Olá, pessoal. Hoje vamos começar mais uma edição do Pode Incluir. Hoje eu vou receber aqui a Lívia Ferreira, ela é jornalista e tem uma página chamada Verboaria no Instagram. Eu vou contar um pouco da história da Lívia aqui no nosso Pode Incluir de hoje. Mas antes, pessoal, deixe para mim o seu comentário, se inscreva no canal também, por favor, ok? Lívia, seja bem-vinda no nosso Pode Incluir. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Lívia, como que você, desde criança, você sempre quis ser jornalista? Como é que era? Desde que eu aprendi a ler e escrever, eu falava que ia ser jornalista, desde 7 anos de idade. E quando eu fui prestar o vestibular, eu nunca tive dúvidas. Só que eu prestei 2 vestibulares só, né, em Campo Grande, um na Universidade Federal e outro na Universidade Católica. E na Católica não tinha jornalismo, e então eu prestei para Relações Públicas. Aí eu passei nas duas, e aí eu fazia Relações Públicas de manhã e jornalismo à noite. Só que estava ficando muito cansativo e muitas matérias no primeiro semestre eram comuns às 2 faculdades. Então, eu estudava sociologia de manhã e à noite, filosofia de manhã e à noite. E como eu sempre quis ser jornalista, aí eu tranquei relações públicas e fiquei só no jornalismo. Porque relações públicas era a faculdade que mais se aproximava do jornalismo na Católica. Mas quando eu vi que estava tendo muita coisa em duplicidade e a Católica era paga, eu pagava para fazer de manhã o que eu fazia à noite. Falei, não, é jornalismo mesmo que eu quero, aí eu tranquei a outra. E qual que é a diferença de uma com a outra na prática? O Relações Públicas ele trabalha mais com relacionamento institucional entre a empresa e o público externo, né? Ele não é, por exemplo, ele não estuda sobre técnicas de redação, como fazer uma reportagem, ele não tem matérias do audiovisual, pelo menos na minha época, né? Não sei hoje, porque tudo mudou. Hoje Mas deve ser pra fazer rede social, né? ele é uma função mais institucional. E o jornalista não. Se eu quiser pegar meu celular agora e ver um buraco ali e fazer uma reportagem, eu faço. Embora que hoje todo mundo é um pouco jornalista, né? Só precisa de um celular na mão. Eu queria fazer nada, mas não consegui fazer por causa da minha deficiência visual, não sabia ler e escrever, mas como você acabou de dizer aí. Mas, só te interrompendo, isso não é mais empecilho, porque já faz mais de uma década que a justiça pacificou que para ser jornalista não precisa de diploma, porque tem a ver com liberdade de expressão. Então, você pode se considerar um jornalista, sim. Você passou também por uma experiência de escrever no jornal impresso. Sim. Como que é essa experiência? Do impresso? Porque assim, o jornal impresso, eu tenho aquela imagem de, aqui no interior de Minas Gerais, né, a gente tem essa cultura da Folha da Manhã aqui, que a gente leva, no mínimo, 3 dias pra você saber o que aconteceu no dia anterior. Tipo, aconteceu um negócio aqui hoje, você vê aqui hoje. Aí daqui 3 dias a Folha vai publicar, por exemplo. A gente tem essa impressão hoje porque existem as redes sociais, né? O boom foi a partir de 2014 que a gente teve mesmo um crescimento muito grande. Mas até então era o que a gente tinha, né? Era o que tinha. O impresso foi... A maior parte da minha vida eu trabalhei com o impresso, na verdade. Eu dei essa virada de chave em 2018. Eu fiz o rádio, né? Quando eu cheguei aqui, trabalhei na Rádio Transamérica e Rádio Globo. Eu sou muito grata ao pessoal da família Piotto que me deu essa oportunidade. Foi a primeira oportunidade que eu tive de emprego aqui em 2012. Mas a maior parte da minha vida foi feita no impresso. Mas aí, como eu te disse, em 2014 a gente teve um boom das redes sociais. E eu trabalhava na época, eu era editora de uma revista de arquitetura e decoração e de um jornal também que produzia conteúdo para empresas. E a gente começou a ter uma fuga muito grande de anunciantes, muito grande mesmo. O pessoal descobriu as redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube, enfim. E começaram a migrar maciçamente. E eu falei, bom, esse barco está afundando aqui, eu não posso esperar para morrer afogada, eu vou ter que virar a chave. E o que acontece? O impresso hoje, ele está com um nicho menor, não é que ele acabou. Falaram, por exemplo, que a TV ia destruir o rádio, que a TV ia acabar com o cinema. Não é, os nichos vão se informando. Então, você tem uma população aí que por talvez uma dificuldade com as novas tecnologias, ou por ser mais velho, ou por não gostar, às vezes não é nem não ter acesso, é não gostar, fica no impresso. Mas lógico que o funil ficou muito mais estreito, né? E tem essa coisa da perecividade. A notícia, ela perece muito rápido, né? Porque de manhã aconteceu uma coisa, à tarde aquilo já teve um desdobramento. Já mudou, não é mais aquilo. Então, eu acho que o impresso, se ele quiser se diferenciar, ele vai ter que trazer matérias mais analíticas, mais densas, aquilo que você só vai ver no impresso. Por exemplo, um artigo longo,
né? Uma série de reportagens. Por que que eu digo isso? Esses dias eu até ganhei um livro que eu queria muito, eu ganhei em PDF. Ganhei não, a pessoa me deu de presente, né? Comprou e me deu. E eu não consegui, eu tive que mandar imprimir o livro. Porque tem conteúdos longos e complexos, eu não consigo absorver se não for impresso. Então, sim, tem um espaço. Mas eu acho que a rede social, ela não tem retrocesso, não volta atrás, é daqui para frente. Então, para o impresso vai ser cada vez mais desafiador. Vou pegar esse gancho que você falou aqui quando você chegou em Pasto, e foi seu primeiro emprego. Como que Uhum. você chegou até a Cristina? Como que ela te conheceu? Como que ela descobriu você? Na verdade, eu a descobri, porque eu cheguei em Passos, eu estava com 2 filhos pequenos ainda. Hoje minha filha tem 20 e meu menino 15. Na época ela estava com 7, ele com 2, então eu matriculei na escola. Fiquei uns 3 dias indo com ele para ele se adaptar. Depois que ele se adaptou, eu peguei o diploma e meu currículo e pus debaixo do braço e fui procurar emprego na rua. E a primeira porta que eu bati foi a da Rádio Transamérica. E aí quem me atendeu foi a Cristina. E aí eu falei, né, que eu tinha recém-chegado em Passo, estava procurando emprego. Ela falou: "Nossa, eu estou muito atrás de uma jornalista e que era preferencialmente mulher". E aí deu certo. Já comecei no outro dia. Muita sorte, né? Como é que foi pra você essa experiência? E assim, para mim foi muito legal, porque o rádio, a TV, por exemplo, eu já tinha trabalhado com produção de TV. Eu passei por TV, agora estou na mídia social, já fiz a internet, né, site, impresso, rádio. Nada é mais desafiador do que TV. Eu me lembro bem de uma série de reportagens que eu produzi. Eu trabalhava na afiliada do SBT em Campo Grande. E estava tudo redondo, a matéria, as imagens, repórter muito bom. E quando trouxeram para a ilha de edição, não tinha som, porque o cabo do microfone falhou. A gente perdeu tudo e teve que fazer tudo de novo. E a TV, ela é uma engrenagem que ela depende de muitos atores, né? Se uma pecinha falhar, tudo vai abaixo. E o rádio não, o rádio ele é imediato, você consegue um feedback ao vivo ali, a pessoa já te liga, já te fala, já te passa informação. Se eu estiver passando na rua agora e eu vir um problema, um acidente, eu já ligo, já fez isso várias vezes. Já ligo, já entro ao vivo, já passo a informação, não sou refém de imagem. Lógico que hoje as plataformas, né, os rádios são multicanais, É, multiplataformas, mas se eu não tiver e eu só tiver um celular ali, eu resolvo o problema do rádio. Então eu acho ele fantástico, acho que nunca vai acabar. Eu escuto rádio todos os dias. Eu não assisto TV todos os dias. Aliás, eu só assisto TV final de semana, porque o que eu quero ver, eu vejo nos aplicativos enquanto eu estou no trânsito, eu estou cozinhando, eu estou fazendo alguma coisa. E o rádio está presente na minha vida. É a primeira coisa que eu faço depois do café da manhã é ligar o rádio. não sei se é porque eu tenho deficiência visual, mas assim, TV, quando eu vou assistir, eu gosto de assistir jornal. Rádio, eu ouço mais rádio jornalismo. Tipo, essas emissoras aí. Mas, tipo, a CBN, a Band News, Uhum. essas coisas assim. Não sei se é por causa disso. Você sente também, já percebeu que tem muita pessoa que tem deficiência visual que acompanha muito rádio, muita É essas porque partes. eu acho que vocês com certeza desenvolvem muito mais a audição, né? Eu tinha um colega de faculdade que ele era cego, ele não era deficiente, ele era cego. Qual essa experiência pra gente? Ele tinha 12 anos quando o portão eletrônico baixou em cima da cabeça dele, houve um descolamento de retina e ele perdeu a visão. E ele aprendeu a tocar violão sozinho, gostava muito de música. E uma vez a gente estava na sala, no laboratório de TV, e caíram 2 CDs no chão. Na época, CD era o máximo, né? Década de 90. Ah, E aí ele falou assim: caíram 2 CDs, né? Eu falei: mas como que você sabe? Ele falou assim: porque fez ploc, ploc. Então, o deficiente visual, o cego, eles desenvolvem uma acurácia na audição, uma capacidade que a gente que tem todos os sentidos funcionando não tem, né? Eu imagino que para você o rádio seja muito mais, é, muito mais fantástico, que eu já acho fantástico, mas para você deve ser muito mais impactante, você deve absorver muito mais informações do que eu. não, pessoal, eu sempre parava pra ouvir. Eu ouvia muito, assim, o colega, quando eu morava... Porque eu não sou de Pasto, eu sou mais Jesus Glória. Então, eu ouvia muito o colega Ezio Santos, quando ele trabalhava na rádio Coreana Glória. Eu ouvia muito esse pessoal aqui de Pastos aqui. Mas
assim, quando eu peguei pra ouvir você fazer programa de jornalista, falei, nossa, que novidade. Eu gosto, tipo, sabe, de pessoas que são novas na área. Você Na área, legal, abre né? espaço pra pessoas, pra gente conhecer como que a pessoa apresenta. Eu gosto de analisar como é que a pessoa apresenta, como a pessoa tá. E eu fui muito vítima de bullying na faculdade por causa da minha voz, né? Por causa do meu jeito de falar. Então, eu era muito zoada. E aí eu fui a uma fonoaudióloga e ela falou: olha, você tem o céu da boca, né, mais profundo, acumula ar, você nunca vai conseguir falar direito. E eu recusei vários convites para trabalhar em TV porque eu tinha muita vergonha de falar. Tinha muita vergonha. E aí, com o tempo, acabou que acho que a rede social, o rádio me deu isso, né? Porque no rádio eu não precisava aparecer na TV, então eu falava, pelo menos eu tô escondidinha aqui. Naquela época, a rede social, o rádio não era transmitido por rede social, né? Falei, pelo menos só tô eu e o microfone aqui, ninguém vai me ver. E aí foi fluindo. E eu falo muito rápido às vezes eu tento falar mais calma, mas eu não consigo às vezes. Às vezes alguém meio que acelera assim o que eu vou fazer, né? Mas como é que surgiu? Você falou da questão de criar uma coisa pra você. Uhum. Esse nome, Verboaria, explica pro pessoal por que tem esse nome. E você também tá só no Instagram, não tá em outra rede social, tipo Não. YouTube, Facebook e as demais. Porque eu vi uma matéria também, tava vendo a CNN Money, um canal de notícias mais de negócio, Uhum. essa semana inclusive, tava falando sobre o pessoal que atua na rede social. É o pessoal falando assim, tem que fazer o maior número de redes sociais possível que você estiver atuando diferente e melhor, que você atinge mais público. Uhum. Você não acha que... Na verdade, a Verboaria é um site, né? Eu coloco muito no Instagram porque o Instagram é uma linguagem mais imagética, ela tem mais fotos e as pessoas hoje se informam majoritariamente por rede social. Provavelmente você não abre todo dia os 30 jornais, maiores jornais do Brasil, você não abre os sites para ler, você vai pelas redes sociais, né? Elas são mais capilarizadas. Mas por que eu sempre tive o site? Nasceu como site e continua, o site existe, é www.verboaria.com.br. Primeiro, o site é um porto seguro para mim. A gente viu recentemente que a justiça derrubou o Twitter, né, hoje X. A gente não sabe quais vão ser os humores do algoritmo, se daqui uns dias eles começam a proibir conteúdos, se a justiça pode derrubar os aplicativos da Meta, por exemplo, ou YouTube, ou pode haver uma nova briga com o Twitter. Então, eu tenho o site porque para mim é um porto seguro. Ali eu coloco tudo que eu preciso, tudo que eu quero, sem censura. Quando eu tenho matérias mais longas, que eu preciso criar links para outros conteúdos, só o site me permite isso, nenhuma rede social permite. E ele é meu, né? Eu tenho autonomia sobre ele. No Instagram. Mas você não pretende expandir pro YouTube, por exemplo? Eu tenho YouTube, eu tenho o meu pessoal. Tenho X pessoal, que eu também compartilho meus conteúdos jornalísticos. Tenho o Instagram da Verboaria, que é @verboariaoficial, e tenho o Facebook /Verboaria. Tô seguindo lá, inclusive. Então, o TikTok eu ainda não tenho. O meu perfil de público, eu já fiz várias enquetes, assim, eles não têm interesse em TikTok. Eu posso até criar para ampliar o público, mas o que é que acontece hoje? O meu perfil de público, ele tem o grosso dos seguidores são 65% a 70% mulheres, de 25 a 55 anos. Então, é um público mais maduro. Mas o TikTok é vídeo mais curto, é como se fosse corte, se fosse colocar. É um público... Então, eu não sei se faria... Porque quando eu faço as enquetes, eles não têm interesse em abrir. Nem TikTok, nem Twitter. E eu vejo que, para mim, a rede social que funciona mesmo é o Instagram. O Facebook eu tenho também, ele tem a funcionalidade de você poder compartilhar conteúdo no feed, mas o que para mim dá mais ressonância é o Instagram e, por incrível que pareça, status de WhatsApp, onde eu também consigo colocar links de conteúdo. O status de WhatsApp, tem muita gente que não acordou ainda para isso, mas é muito bom. E o site sempre vai existir, porque se tudo der errado, se uma ditadura se implantar no Brasil e proibirem as redes sociais, o site está lá. Então, ele nasceu a Verboaria é um site. E sobre o nome Verboaria, é um neologismo, foi criado. Verbo em latim quer dizer palavra. E área, que lembra lugar. Então, Verboaria, o lugar da palavra. Fica bem fácil para entender também. Sim. E tem uma curiosidade, quando eu fui abrir a Verboaria, eu procurei parceiros aqui, agências de publicidade, porque eu não tinha nome, eu não tinha logotipo, não tinha nada. E eu recebi vários nãos.
Eles diziam que ninguém ia dar atenção para um site que contasse notícia boa, notícia de utilidade pública. E aí, o que acontece? Eu fui buscar mão de obra em Belo Horizonte. Eu tive que buscar uma agência fora, porque as agências que eu procurei aqui não queriam, não tinham interesse no projeto. E eu só não desisti porque eu peguei a pastinha com o projeto e fui ao Sebrae. Falei, olha, eu queria que você avaliasse se isso aqui é viável ou se eu estou viajando na maionese, né? E aí o consultor do Sebrae achou a ideia legal, mas para me deixar mais tranquila, ele falou, olha, eu vou te passar uma pesquisa de mercado, você vai entrevistar 61 empresários, né? Porque o meu público, para quem eu vendo, é para o empresário, né? Para quem eu produzo conteúdo pago, para o empresário. E eu tinha que saber se havia interesse do empresário nisso. Ele me pediu para entrevistar 61, eu ampliei para 102, para diminuir a margem de erro. Quando eu vi que era viável, que era uma coisa que cabia aqui em Passos, aí eu decidi fazer. Mas aí eu tive que buscar mão de obra fora. Mão de obra que eu falo é designer, o pessoal que cria as contas, logotipo, nome. A empresa para poder estar por trás Para de você. poder estar por trás, para poder me apoio. auxiliar, porque a minha praia é contar história, eu não sou publicitária, né? Não sou designer. A sua agência de publicidade. Então, Aí eu fui buscar fora. Então, aqui em Passos o pessoal não... Aí depois, hoje eu tenho uma agência aqui. Porque aí as pessoas foram conhecendo, né, e foram me ligando, e aí hoje eu encontrei um pessoal bacana que me dá todo o suporte, aí eu acabei migrando para cá, porque nada substitui isso aqui, né, o cara a cara. Mas eu fiquei, olha, tem 1 ano que eu migrei para a agência aqui, de 5 anos a Verbolaria, 4 era agência de fora. Não foi muito difícil você estabelecer essa... Foi um balde de água fria, né? Porque aí eu falei, acho que eu tô delirando, não vai ter espaço para jornalismo positivo. Porque, por exemplo, eu não trabalho com matérias policiais, né? Com hard news, eu trabalho com matérias mais leves ou de utilidade pública. Qual que é o foco lá? Eu gosto muito do jornalismo comunitário, tipo, um buraco na rua que a prefeitura não consegue, não resolve. Aí eu ponho na Verboaria, a maior satisfação minha é pôr na Verboaria, da semana que vem o buraco tá tampado. Notícias boas, né, que não necessariamente são daqui. Ontem, por exemplo, eu postei uma senhorinha de 101 anos que foi entregar currículo porque ela quer ganhar o dinheirinho dela para comprar a carne do churrasco e o vinho dela. Então tem muitas histórias de superação, assim, de pessoas que estavam doentes, em estágio terminal e conseguiram, né, se recuperar. Quando eu acho essas matérias também, eu compartilho, eu reposto. E tem os personagens de Passos também, né? Aqui tem muita história bonita para contar. Eu quis ir por esse lado, porque a gente já tem, por exemplo, na área policial, excelentes repórteres aqui. Que tem a fonte, que tem grau de parentesco ou de amizade com gente da área, né? E até para mim, que sou mulher, né? Eu já fui ameaçada, já recebi ameaça de morte, sem trabalhar com policial, só porque eu denunciei roubo de fio de cobre. Então, eu acho que para mim, assim, por ser mulher, eu fico numa posição de mais fragilidade também. É complicado essa Então, situação. já tem muito homem aí, amigo meu, que faz melhor que eu. Né? Essa questão, né? Você fala de ser mulher. Tem muito preconceito pra você começar a trabalhar na Por ser área? mulher? Por ser mulher. Não, eu acho que na área que eu trabalhei, a maior parte da minha profissão, eu trabalhei na área de política, na editoria de política. Eu gosto muito, tanto que o meu Instagram pessoal, os stories, são só sobre política. E alguns memes, algumas coisas para quebrar o gelo. Mas eu falo que a pimenta tá na Lívia Ferreira, @LíviaFerreira jornalista, e o doce tá na Verboaria. E eu gosto muito. E ser mulher na política foi um facilitador para mim. Não por conta de assédio, de cantada, nada disso. Porque os homens os políticos me tratavam com mais educação, com mais cavalheirismo do que tratavam os repórteres homens, os meninos. Então, às vezes, eu via lá um deputado dando uma patada no jornalista, eu ficava até com medo não, com dó, né? Compadecida. Mas quando era comigo, sempre havia um cuidado maior. Talvez um respeito por eu ser mulher. E nunca sofri nenhum tipo de assédio, nunca ganhei menos do que um colega meu de profissão sendo homem. Nunca vi desvantagem em ser mulher. O que eu fiz, né, em determinado momento da minha carreira, foi diminuir minha carga horária para ser mais mãe e mais esposa e mais dona de casa, porque meu marido tinha uma carga horária de 13 horas por dia, eu também. Quando eu vi, eu estava numa competição insana, inconsciente com ele. E a minha filha, que eu só tinha uma filha até então,
estava sendo criada no berçário, 12 horas por dia, a casa, a geladeira vazia, tudo desorganizado. Eu falei, não, essa conta tá desigual, né? Se eu vou trabalhar tanto quanto ele ganhar menos, então que ele fique mais tempo ausente, eu diminuo a carga e dou mais suporte para minha vida privada. Isso foi uma decisão minha, ninguém me obrigou a isso. Mas é um peso de ser mulher. Quem é mãe não quer largar a cria, né? Vou trazer aqui para o lado da inclusão um pouquinho agora, para você abordar um pouquinho para mim esse tipo de Uhum. tema agora. A gente tem uma coluna, não sei nem se existe ainda hoje, mas eu sei que existia até um tempo atrás. Na Folha de São Paulo tinha uma coluna lá que chamava Assim Como Você, do Na Jairo Folha, Marcos. isso, o Jairo Marcos foi meu veterano na faculdade. Pô, você conheceu ele? Conheci, a gente viajou junto até para Nossa, congresso. eu adorava ler os textos deles no... Ele é ótimo. Pondo as Vox, né, com o programa dela pro visual. Quando eu estava no primeiro ano, ele estava no terceiro. Eu li, e ele é cadeirante, pessoal, pra quem não sabe. Isso, cadeirante. Teve filha, teve uma filhinha linda. Por que é tão difícil assim a gente encontrar pessoas que são formadas em jornalismo, abordar a área da pessoa com deficiência sem ser deficiente? Porque assim, é muito difícil. Eu só acho a pessoa que escreve nessa área. Porque a dor dói nela, né? O site é muito mais difícil. O meu primeiro estagiário era cadeirante, foi cadeirante. Ele ficou comigo até ele se formar na UENG. Ele tem uma doença neurodegenerativa, eu não sei se é neuro, não. Mas ela provoca atrofia muscular, é uma doença progressiva. Ele agora vai começar a usar um aparelho que parece que vai dar mais qualidade para ele. O Pedro Freitas, meu primeiro estagiário. E ele é cadeirante. Então, assim, o desafio dele na época era justamente esse. Conseguir, porque a maioria das empresas aqui de comunicação, elas têm escada e não tem elevador. É horrível Então, isso. mesmo que ele quisesse trabalhar presencialmente, ficaria difícil para ele. E como eu nasci como um digital, eu estava já adaptada a trabalhar à distância. Por exemplo, as agências de Belo Horizonte que me atenderam, eu não conheço ninguém pessoalmente. Tudo foi à distância. Eu faço muita entrevista, eu tenho cliente fora que eu nunca vi, que eu vendo para ele sem ter visto. Então eu falei, Pedro, eu já estou adaptada a home office, que eu já estava em home office desde 2018, quando eu ainda nem tinha verboaria. Eu sei o caminho das pedras e você não vai precisar se deslocar. Você pode fazer online. Todas as pautas que eu for passar para você, são pautas que você consegue fazer por telefone. A fonte me manda foto, ou te manda foto, ou se não der, eu vou lá fazer a foto, e o seu trabalho vai ser fazer a reportagem por celular. E ele se adaptou e ficou 1 ano comigo, trabalhando assim. Então, o que eu escuto de alunos que têm deficiências é a questão da acessibilidade. Eles, às vezes, nem procuram a empresa porque sabe que ali não tem a questão da acessibilidade. Eles não conseguem se locomover. Entendeu? Então, como que ele vai entrar numa empresa que tem uma escadaria de 2 patamares? É difícil mesmo. É muito E eu complicado, sei é desafiador. porque eu fiz estágio lá, num dos prédios que você trabalhou, eu sei que era mais difícil mesmo, tinha escada mesmo. Eu Então. fazia lá, com o Henrique na TV lá, onde hoje funciona a rádio alternativa ali, Sim. é cheio de escada ali, então... Então, imagina para um cadeirante, se para você já é difícil, para o cadeirante é completamente inviável. E eu não conheço aqui em Passos nenhuma empresa de comunicação que tenha elevador. É difícil. Então, isso já é um limitador, né? A gente tem que começar a pensar mais nisso, porque eu fico olhando as pessoas, a Minas, aqui a região onde a gente está, já é por si só um terreno acidentado, né? E você pretende... Então, é difícil para eles. Você pretende ampliar a sua equipe, contratar algum funcionário a mais? Por enquanto, eu estou numa fase de transição, estou só eu, porque eu tenho viajado bastante para trabalho em outros lugares e também porque meus filhos não moram mais aqui. Então, de vez em quando, eu viajo para vê-los também. Apesar dela ser maior de idade, eu ainda tenho preocupação, o menino ainda é menor. Então, eu fico entre Passos, Goiás e Belo Horizonte. Goiás, eu fico em Goiânia, às vezes vou para o interior de Goiás. Então, eu não tenho hoje a disponibilidade para supervisionar, por exemplo. A distância. Às vezes, esses dias eu estava num lugar que não tinha não pegava telefone. Não pegava. Então, eu não tenho hoje, se eu tiver um estagiário hoje, eu não tenho como ficar editando, corrigindo, porque às vezes eu viajo 4 vezes por mês. Então, agora não, mas futuramente, quando os meus filhos estão desmamando ainda, né? Conforme o desmame for acontecendo, eu quero fazer mais coisas e contratar gente e fazer coisas que
que eu abri mão de fazer para ser mãe. Eu era mãe turista, agora eu não sou mais. Tenho conseguido mais autonomia de horário, né? Mas ainda não. Por enquanto, sou eu e o pessoal da agência que me atende. Entendeu? Então, tem mais algum sonho que você queira realizar? Como jornalista? Isso, como pessoa? na carreira, como pessoa. Como num todo, assim. Essa pergunta é bem ampla. Nossa, eu acho que o meu maior sonho eu já realizei. Assim, claro, a vida nunca tá redonda, né? Você tem sempre alguma coisa para ajeitar. Mas do ponto de vista profissional, eu acho que o principal, o resto vai ser consequência, é ter independência para falar. É poder falar o que eu penso de acordo com a minha consciência. Eu já fui chamada para trabalhar em órgãos públicos aqui de Passos e respeitosamente fiquei, lógico, lisonjeada com o convite por terem lembrado de mim, mas eu respeitosamente declinei, porque é bem complicado você manter independência editorial quando o seu maior patrão é o poder público. E eu vou dizer uma coisa aqui, quem está na área sabe, via de regra, os maiores patrões de empresas de comunicação hoje são os poderes públicos. Por quê? Com a rede social, é muito difícil você achar uma empresa que sobrevive 100% de assinatura de publicidade. Muito difícil. Então, quem é o maior patrocinador? É prefeitura, é estado, é governo federal. E aí, como é que você vai falar mal da pessoa ou do poder que melhor te paga? Eu optei por não fazer esse contrato. Pode ser que um dia eu faça? Pode ser, e se eu fizer, vai ser amplamente divulgado. Mas, por enquanto, podendo não ter vínculo com poderes públicos, eu prefiro. E é libertador para mim, porque por muito tempo eu tive que escrever aquilo que eu não queria. Eu tive que omitir notícias. Eu já trabalhei em órgão de imprensa que, quando tinha mutirão de saúde, por exemplo, para atender a população, eu não podia veicular, eu não podia anunciar, eu não podia produzir, porque o dono do jornal tinha perdido a eleição para o outro prefeito. Então, eu deixava de prestar um serviço para a população, um serviço útil, por questões políticas de picuinha. E isso acabava comigo, eu voltava para casa destruída. E eu sempre disse para mim, um dia eu vou poder escrever o que eu quero, da maneira que eu quero, de acordo com a minha consciência. Pode não ser o correto, mas eu estou fazendo aquilo que eu acho que é correto. E poder dormir tranquila e pôr a cabeça no travesseiro, eu posso te dizer que foi um sonho que eu realizei. Lívia, se você for dar algum conselho para quem quer fazer faculdade de jornalismo hoje, qual conselho você daria? E depois dessa pergunta, eu quero que você deixe também sua mensagem final, por favor. Tá. Eu vou dizer uma coisa que acontecia na minha época, tá? Eu não sei como é que tá hoje. O que você vai aprender na faculdade, o que você vai encontrar do lado de fora da porta da faculdade, é uma distância abissal. Existe um mundo cor-de-rosa na faculdade em que a gente acha que vai transformar o universo, em que a gente acha que vai poder agir de acordo sempre com a própria consciência. Mas quando você chega aqui do lado de fora, tem interesses comerciais, tem interesses políticos, tem ego, tem dinheiro. Então você precisa ter o pé no chão para não sair iludido demais e depois quebrar a cara e ficar decepcionado e achar que a culpa é sua. Não, a culpa não é sua. O sistema é cruel, o sistema funciona assim ainda. E se você quiser mudar, se você quiser fazer diferente, de acordo com o que você acha que está correto, tenha a mentalidade de empreendedor. Começa desde a faculdade a pensar em ter um negócio seu. Porque só assim, provavelmente só assim, podem haver exceções, mas é o caminho mais fácil para você, de fato, fazer o jornalismo que você deseja. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Põe o pé no chão e, se você quer ter independência, corre atrás dela. Ok, Lívia. Obrigado aí. Eu que te agradeço. Pela sua participação aqui no nosso Pode Incluir de hoje. Pessoal, deixa aqui seu comentário, por favor, aí. A sua crítica, a sua sugestão, que é sempre para a gente poder deixar seu comentário aí, por favor, porque quando você comenta, o vídeo também vai ser mais engajado. Então, quanto mais comentário tiver no vídeo, melhor vai ser para o canal ficar com isso lá na frente. O seu like também é importante. Tudo isso aí ajuda. Inscrição, like e comentário. Isso aí ajuda muito o canal a crescer. E você também que acompanha a gente através do Spotify, também compartilhe a sua playlist com mais pessoas para poder alcançar mais pessoas também através do Spotify. Esse foi o nosso Pode Incluir de hoje com a Lívia Ferreira. A gente volta numa próxima oportunidade aqui no nosso canal do YouTube, A Pai Passos.